O novo G3 tem um design completamente novo, mantendo a essência do G3 do ano passado. Ele combina azul com preto, sem ser tão chamativo, só que agora ele está um pouco mais para o lado gamer. O acabamento tem vários pequenos detalhes em azul, até em alguns lugares que você não espera, e a tampa tem uma textura um pouco diferente do resto da carcaça do notebook, e é uma textura que não deixa muitas marcas de dedo. Até a parte de baixo do notebook ganhou uma atenção especial, que não é um lugar que a gente costuma olhar muito, mas a Dell não deixou passar despercebido. Ela colocou uma textura em relevo, o logo do G3 e os pés em azul. O corpo do G3 é todo em plástico. O acabamento e a construção melhoraram em relação ao G3 do ano passado. O acabamento, principalmente, eu achei bem melhor que o antigo G3, mas ele ainda tem um pouco de flexão a depender da pressão que você coloca em alguns locais da carcaça. E por fim, ele também ficou um pouco mais leve e mais compacto. O teclado tem iluminação na cor azul. Minha experiência digitando foi muito boa. A única questão aqui que talvez incomode alguns de vocês é que ele é padrão internacional e não padrão brasileiro. Só o touchpad que não ficou completo. Ele tem uma boa textura, tem um bom tamanho, suporta os drivers de precisão do Windows, mas o clique que não é legal. Ele tem um clique bem pesado, um clique bem estranho que não me agradou. A tela do G3 é definida como WVA pela Dell, que significa Wide View Angle, ou seja, você vai receber uma tela com um amplo ângulo de visão. Não necessariamente essa tela vai ser IPS, pode ser que você receba um painel de outra tecnologia, mas a garantia é que a tela vai ter um amplo ângulo de visão. O meu veio com um painel IPS, mas foi um painel IPS de entrada. Quem precisa de uma tela de melhor qualidade, eu já acho melhor pegar o G5. O G5 tem a opção de ser comprado com painel de 144 Hz. Painéis de 144 Hz, pessoal, eles não são só painéis gamers por causa da taxa de atualização. Eles tendem a ter um brilho maior e uma melhor fidelidade de cor. E as versões do G5 que não tem painel de 144 Hz, eles são anunciados pela Dell com painel IPS de 300 nits. Então eles provavelmente também vão ter uma tela de qualidade superior em relação ao G3. Lá fora a Dell também vende o G3 com a opção de 144 Hz, mas infelizmente a gente não ganhou essa opção aqui no Brasil. Essa tela tem até um contraste legal, mas faltou um brilho mais alto. Então, no geral, ela vai agradar o usuário comum e os mais exigentes, como eu já falei, eu acho melhor comprar o G5. E na bateria, pessoal, eu esperava um pouco mais. Ele me deu uma média de 3 horas no uso leve. Ele não é muito complicado de abrir. E aqui por dentro a gente tem o slot M2, que já tem o SSD, e 2 slots de RAM. Eu achei interessante que ele usa 2 pentes de 4 GB ao invés de um pente de 8 GB no caso da minha versão. Porque assim a gente tem dual channel ao invés de single channel, consequentemente um desempenho melhor. Todas as versões do G3 estão vindo de fábrica com SSD, com exceção da versão mais básica que tem a GTX 1050. E o SSD é PCI Express. Aqui na conectividade a gente tem 3 portas USB, pessoal. Um leitor de cartão de memória que infelizmente não é de alta velocidade, ele fica limitado em 25 MB. Temos aqui a entrada do fone, porta de rede e uma porta USB-C. O interessante dessa porta USB-C é que ela suporta vídeo, só que não é Thunderbolt. Os alto-falantes ficam na parte de baixo do notebook. Eles não são fantásticos, mas têm um volume bem alto. E a configuração que eu escolhi, pessoal, foi a i5 com a GTX 1650. Mas você também pode pegar ele com a GTX 1050, como eu já falei, e a GTX 1660 Ti Max-Q. A lista completa de configurações eu vou deixar na descrição do vídeo. Comprando por lá, vocês me ajudam a continuar com o canal. Para deixar vocês situados, a GTX 1650 ela vai te dar um desempenho melhor do que a 1050 Ti, mas ela não vai chegar a ganhar da GTX 1060. Ele não ganhou dos notebooks com a GTX 1060 que eu testei aqui no canal. Apesar disso, não deixa de ser um bom chip gráfico, pessoal. Se você escolher a versão com a 1660 Ti, aí sim você vai ter um desempenho melhor que a GTX 1060. E ele deu conta de todos os jogos que eu testei, desde o Overwatch até o Battlefield 5. Mas com um porém, o ponto que eu acho que todos vocês queriam que a Dell melhorasse, que ela não melhorou, foi a refrigeração. Ele chega bem fácil na temperatura de 100 graus na CPU, principalmente nos jogos que puxam muito processador. Depois de um tempo jogando, ele também automaticamente reduz o processador de 45 watts para 30 watts.
Ou seja, ele reduz a velocidade do processador para amenizar a temperatura. Depois que o G3 entra nesse modo especial, né, vamos chamar assim, que o processador esquenta menos, a temperatura dele fica normal para a categoria. É normal, pessoal, ficar na casa dos 90 graus num notebook desses. A questão aqui é que para chegar nessa temperatura de 90 graus, ocorreu esse grande corte aí no processador. Se você tivesse feito esse mesmo corte em um notebook com uma boa refrigeração, com certeza a temperatura ia ficar abaixo dos 90 graus. Mas mesmo com esse corte, ele ainda assim tem picos de 100 graus de vez em quando em jogos pesados. Mas relaxem que em jogos mais leves como Overwatch, Fortnite, League of Legends, a temperatura não vai ser uma questão que vai incomodar, porque eles não são jogos que puxam tanto o processador. Agora, se você for jogar um GTA V, um Battlefield 5, um CSGO, um PUBG, aí sim você vai ter temperaturas ali na casa dos 95 graus, porque eles puxam bastante o processador. Mas mesmo com essa temperatura e a limitação do processador, você praticamente não sente nenhuma diferença nos jogos, tá? O impacto é muito pequeno, quase ninguém vai conseguir perceber. E felizmente eu também quase não tive nenhum travamento aleatório, tá? Mesmo com a temperatura alta, eu quase que não tive aqueles mini engasgos que a gente tem nos jogos, mas aconteceu sim. Pelo menos renderizando ele se salva, pessoal. O processador não fica limitado durante renderização, ou seja, só em aplicações que você usa pesado a CPU e a GPU em paralelo, ou seja, jogando, que ele faz o corte. Renderizando, usando aí uma aplicação que só faz uso do processador aí em 100% e tal, ele não corta o processador e funciona como deveria funcionar. Opcionalmente, você também pode aumentar a velocidade das ventoinhas e o power do processador apertando a tecla G. Isso ativa o modo Ultra Desempenho, a Dell chama de Ultra Desempenho, só que não tem nada de Ultra, tá? Basicamente o que acontece aqui dentro é que as ventoinhas vão ficar no máximo e o power do processador vai de 30 para 35 watts. Na prática, isso vai fazer pouquíssima diferença nos jogos, tá, pessoal? Mas vai fazer uma grande diferença na sua temperatura, ela vai ficar ainda maior. Aqui a temperatura média subiu para 98, 99 graus, fica crítico mesmo, ele fica ali batendo 100 graus o tempo todo em troca de pouquíssimo desempenho, então não acho que vale a pena deixar ativado. E lembre que se você tiver a versão i7, os seus números podem ser diferentes dos meus, a temperatura, o power, enfim, tudo pode ser diferente. Quem quiser brincar, ele tem outros modos no Dell Power Manager. Ele tem um modo que prioriza o silêncio e ele também tem um outro modo que limita o processador em 25 watts para deixar o notebook menos quente. Eu acho que esse é um modo até interessante de vocês usarem. Para finalizar, eu também troquei a pasta térmica para eliminar a possibilidade de eu ter aí uma aplicação ruim ou então, como vocês já viram, né, de vez em quando eu recebo aí um notebook sem pasta térmica. Então eu olhei, né, para ter certeza. E estava com pasta térmica normal, eu reapliquei, só que não melhorou quase nada, pessoal. Eu ganhei mais estabilidade, só que a temperatura média ficou praticamente a mesma. Eu consegui uma temperatura legal em duas situações. A primeira foi fazendo undervolt e colocando ele em cima de uma base de refrigeração. A temperatura ficou até legal usando o modo ultra desempenho. E o segundo cenário que ficou legal foi fazendo undervolt, tanto na CPU como na GPU, tá? E também usando o Throttle Stop para limitar o processador na casa dos 3 GHz. E também, pessoal, tem a opção também de você desabilitar o turbo do processador. Isso também vai funcionar. E ainda nessa questão de refrigeração, ele tem umas ventoinhas que são barulhentas, só que não são barulhentas nível chato. Algumas ventoinhas são assim meio agudas, são chatas, mas a ventoinha dele não me incomodou. Então, pessoal, novamente a Dell ficou devendo na refrigeração. O G3 está mais bonito, está mais leve, melhor construído, mais rápido, só que faltou um sistema de resfriamento melhor. Eu vou recomendar o G3 para usuários profissionais que não são muito exigentes com tela, tá? Eu também vou recomendar para os usuários avançados, o povo que mais me acompanha aí, o pessoal que sabe fazer undervolt, que sabe trocar pasta térmica, enfim, essa galera aí vai conseguir achar um jeito de driblar essa temperatura tranquilo, tá? E por fim, eu também vou recomendar para o pessoal que não joga nada muito pesado. Overwatch, League of Legends, Apex, PUBG Lite, enfim, esses jogos que não puxam muito processador. Se você se encaixa em uma dessas três categorias aí, eu pegaria o G3 sem problemas. Mas, se você não se encaixa, aí eu já pensaria em um notebook com uma refrigeração melhor. Então fica de olho aqui no canal, não esquece de se inscrever. E se você não sabe fazer undervolt, eu tenho parceria com a Game Talk que faz o undervolt para você sem você sair de casa. O link está na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço.